Seja bem-vindo a esse canal e que Jesus o abençoe. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se para receber novas mensagens. Quem é que depois de uma aguda pressão, quem é que depois de tempos e tempos labutando, não sofre uma pressão ou uma tentação dessa, que incita você a desistir, a jogar toalha? Qual cabeça que nunca passou tal sentimento de desistir, de sucumbir? Eles simplesmente não podiam entender por que Deus havia permitido tantas tribulações. E às vezes é isso que ocorre conosco, que é o grande dilema do cristão. Se Deus é bom, por que nós sofremos? Se Deus é soberano, controla tudo, tem todo o poder, se ao nos convertermos, passamos a ter uma nova filiação, uma nova paternidade, por que então sofremos tanto? Por que Deus permite tantas tribulações? Afinal, se Jesus Cristo, a quem estamos seguindo agora, é o Messias, é o Filho de Deus, por que todas essas terríveis coisas têm acontecido? São dilemas que você vem. Uma vida fiel, uma vida de anos, sendo um fiel cristão, uma vida de fidelidade a Deus, e muitas vezes a retribuição que você tem são tribulações, filhos acometidos com enfermidades, acidentes que ocorre com você, que te colocam traumas que você leva para o resto da vida, coisas negativas, aterrorizantes, que nós jamais imaginávamos que poderíamos sofrer. São dilemas que nos cercam. E eles estavam sofrendo tantos embates, tantas tribulações, perseguições, que eles, na mente deles, aquilo era quase irresistível e insuportável. Então, como invariavelmente acontece, o diabo veio até eles com as suas insinuações, seus sussurros e as suas mentiras, sugerindo que eles não deveriam ter saído de onde saíram, sugerindo que eles tinham cometido grave erro ao ter saído do judaísmo, e que eles deveriam voltar para Moisés, a quem pertenciam. E ele próprio, o autor, vai dizer que não existe coisa mais trágica de alguém que é salvo pela graça, de alguém que vem à fé, de alguém que recebe e confessa Jesus Cristo como Senhor Salvador, negá-lo, olhar para trás, desistir. Não há nada mais destruidor, não há nada mais letal do que fazer tal coisa. E eu quero falar com você que está aí, na iminência disso, a você que tem balançado, que está a um fio da queda, de desistir. Estou vendo você que bem vestido, sorridente, mas eu não posso imaginar, mensurar quais combates você trava, quais lutas você tem passado, quais angústias sua alma tem sofrido, quais dilemas e indagações você tem feito diante do trono de Deus. Mas talvez você esteja aí, como Davi, entre eu e a morte, só um passo da queda, um passo de jogar a toalha, um passo de desistir. E Satanás tem sido sutil, sagaz, e tem sussurrado mentiras no seu ouvido, e você tem dado ouvidos. Tem dito que não compensa segurar essa cruz pesada, não compensa seguir esse caminho, que todo esse labor não resultará em nada, que você era mais feliz quando estava no mundo, no pecado, ou naquela seita a qual você fazia parte. E dizer, era tudo mais fácil, era tudo mais feliz, era tudo mais alegre, sem pressões, sem cobranças, sem tribulações, sem perseguições, sem calúnias, era tão mais fácil. Isso tem mexido com você, e você tem sido tentado a olhar atrás. Eu quero dizer a você, isso é mentira. Não dê crédito nas mentiras do diabo, não dê crédito nessas insinuações mentirosas. Olhar para trás é um regresso na fé, é uma derrota.
Olhar para trás, meu irmão, é a destruição. É assim que, se você ler o Peregrino, ele era tentado todo o tempo a olhar para trás, a desistir do caminho. Ele era dissuadido a prosseguir. Consciente disso, preste atenção, consciente que esse era o estado dos cristãos hebreus, o escritor, por uma profunda preocupação pastoral, ele vai os estimular, ele os concita a não desistir em hipótese alguma. Ele os concita a nem pensar em voltar atrás, mas se manterem firmes, fiéis, enfrentando toda e qualquer situação, por mais difícil que seja. E ele faz isso, se você vê, em Hebreus 12, verso 1, ele vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está colocando eles dentro de uma competição, ele está colocando eles numa corrida olímpica, numa maratona, e aí, dado o tempo da prova, eles estão sendo tentados a desistir, e ele está dizendo: não olhem atrás, não saiam da prova, continuem a correr, perseverem, insistam. E a fim de que perseverem e não desistam da fé, ele usa 2 exemplos para os encorajar. Primeiro, os heróis do Antigo Testamento, que está no verso 1, e depois Jesus Cristo, o objeto da nossa fé, que está no verso 2. Então ele está dizendo: meus filhos, um dia Elias esteve aí nessa pista olímpica, um dia Moisés passou por ela, um dia Davi passou, Samuel passou, e todos passaram por esses embates, e venceram, e passaram e chegaram à linha final. Agora é a vez de vocês, e eles estão aqui na arquibancada, torcendo por vocês, a semelhança deles, que pela fé não olharam atrás, não desistiram, mas atravessaram a linha de chegada. Assim também não desistam. Aí o autor vai mais longe e vai dizer: e olhando também para Jesus, o autor e o consumador da fé. Veja, o objeto da fé, aquele que é o pioneiro da fé, o criador da fé. Olhem para eles, vejam eles como os guias, vejam eles como o objeto de estímulo. Se os seus olhos estiverem nesses 2 objetos, nos santos do Antigo Testamento e em Cristo, vocês não desistirão. Não desistirão. Agora, prosseguindo com a minha mensagem, ele está fazendo isso. Agora, o escritor nos chama a atenção para o perigo do cansaço espiritual. É o texto que eu li, o verso 3. Entendeu? Eles estão sendo tentados a olhar atrás. Eles estão numa corrida. Ele vai estimulá-los e adverti-los para não desistir. E agora, ele chama atenção para o perigo do cansaço espiritual. É o tema da minha mensagem. Isso pode ser melhor visto na tradução NVT, onde o texto fica mais claro. Eu vou ler para você. O verso 3 aí está na revista e atualizada, mas na NVT, nova versão transformadora, fica assim, ó: pensem em toda a hostilidade que Cristo suportou dos pecadores, desse modo vocês não ficarão cansados, nem desanimados. Entenderam? Presta atenção, ao dizer essas palavras, o autor aos Hebreus está demonstrando que as tribulações e os sofrimentos estavam esgotando eles, deixando eles muito abatidos, provocando cansaço neles. Queridos irmãos, prestem atenção. Pode ser que as suas tribulações, sofrimento, perseguições, tem produzido um outro mal que provavelmente vocês estão enfrentando: cansaço, fadiga.
abatimento, dificuldade em prosseguir. Talvez você está sentindo, eu não tenho a mesma pegada de antes, o mesmo vigor. Ele nota que algo está acontecendo com eles, que o ritmo deles diminuiu, que a força deles está se esgotando. E ele vê que isso é produto das tribulações. Talvez isso aconteceu com você. Talvez aqui esteja a chave do seu problema. Depois de alguns anos, batalhando tanto na frente da batalha, você chegou a um ponto de cansaço. Os membros não recebem mais a voz de comando do seu cérebro. Para nós entendermos melhor o que o autor quer dizer, temos que conhecer melhor o texto. As traduções para a palavra cansaço, no verso 3, não definem com profundidade o sentido que o autor quis passar. Não é só um cansaço comum, mas é no texto original que temos a definição mais profunda, mais forte. O grego dá a ideia de literalmente estar exausto. Portanto, eles não estavam só um pouco cansados. Não é aquele cansaço, aquele cansaço particular, aquele cansaço momentâneo que cada um de nós tem. Ele está falando aqui de um esgotamento. Eles estavam exaustos, eles estavam fadigados, eles estavam no seu limite. É esse o tipo de situação que pode estar acontecendo com você. Pastor, eu estou esgotada. Eu não aguento mais tantos anos lidando com essa causa. Eu estou esgotado com esse casamento. Eu estou esgotado com esses pecados que me assombram, me aterrorizam há anos. Eu estou esgotado de lidar com a conversão dessas pessoas ímpias. São tantas responsabilidades, são tantas debilidades, são tantas batalhas, são tantos dilemas, são tantos contrastes, são tantos paradoxos, que eu cheguei no meu limite. No meu limite, eu estou esgotado. Você sabe o que eu estou falando? Era a situação deles. E alguns estavam tão esgotados por causa das tribulações, que estavam pensando em desistir da corrida, em sair fora, em deixá-la incompleta, dado o cansaço. Não havia mais forças, não havia mais coragem, não havia, eles estavam exaustos. Talvez seja esse o seu retrato, irmão. Tantos anos lutando. Quem aqui fica em casa de barriga para cima vendo televisão? Quem aqui já não lutou? Deus não está desconsiderando a sua luta, a sua prova. Deus sabe, mulher, como você tem gemido. Não foi 1, 2, 5 anos, não. Foram muitos. Muitos com filhos, muitos com casamento difícil, muitos com pecados, muitos com problemas financeiros, tentações de toda sorte. São tantos anos sofrendo, angústias, que levaram você a um profundo cansaço, e hoje você não encontra forças para prosseguir. Você está orando assim: Senhor, de onde eu vou tirar forças para enfrentar isso aqui? De onde eu vou tirar forças para continuar? Eu não tenho. Eu estou no meu limite. Eis aí a nossa condição. Preste atenção. Se você somar as outras declarações,
Em nossa caminhada cristã, temos que nos desvencilhar dos embaraços e do pecado. Os embaraços, os tropeços, a vida cristã é toda cheia de tropeços e pedregulhos, e a gente tem que tirar laços, embaraços, contratempos, indisposições, e aí lutar com o pecado, que tenazmente nos assedia, pecados de estimação, tentações de toda sorte, de um lado. E de outro lado, lutar com sofrimentos e perseguições, invariavelmente dada a intensidade que isso ocorre, produz em nós esgotamento. É os embaraços, é o pecado, é a perseguição, é o sofrimento, é a tribulação, é a tentação, é Satanás, é o inimigo. E esses hebreus estavam surtando, dizendo: o que é isso? Quanta luta, quanta tribulação. Essas imagens foram vindo na mente, quanta dor, quanto desafio, quanta coisa, e a carne brigando de um lado e o espírito do outro, e o diabo sussurrando no ouvido, o ímpio, as contas, as dívidas, as doenças, os filhos, o marido, o pai, são tantas e tantas. Chegou uma hora e falou: eu não tenho mais força, eu estou cansado, Deus, eu estou esgotado. Talvez seja o seu quadro, seja a sua situação. E tem um detalhe muito importante, que é muito importante. É importante notar, escute, que o problema desses irmãos não era de caráter moral, como era o problema dos irmãos de Corinto: incesto, adultério, desvio de pecados. E nem era de caráter doutrinário, como os Gálatas, que estavam apostatando da fé e estavam se envolvendo em heresias. Então não era de caráter moral nem doutrinário. Mas aqui vemos a sutileza de Satanás, porque quando nós estamos sofrendo e é por conta de um pecado explícito ou de um desvio, é fácil encontrar isso e resolver. Mas não era o caso deles. Eles não estavam se desviando da doutrina, eles não estavam cometendo nenhum tipo de adultério, de desvio moral. Entretanto, quando Satanás não puder fazer uma pessoa se extraviar nessas áreas, ele vai tentar outro caminho. Esses cristãos estavam no caminho certo, segundo o percurso certo. O problema não era com o caminho, o problema era com o progresso, era com o ritmo deles. Satanás estava retardando o progresso. Satanás, eles não estavam se desviando, eles estavam desistindo, eles estavam caminhando num passo mais lento, eles estavam se acomodando. É isso que ele diz. Eles estavam, o que podemos chamar, numa marcha mais lenta. Satanás os estava cansando, os fazendo diminuir o ritmo, até desistirem. Pode ser essa a estratégia que ele está usando com você. Seu problema não é pecados de conotação sexual, de desvio moral. Seu problema não é que você está agora crendo numa heresia. O seu problema é que você lentamente está diminuindo o ritmo, perdendo a pegada, está se enfraquecendo, até que você desista. Uau! E o verso 12 do mesmo capítulo, Hebreus 12, expressa esse cansaço. Olha lá: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. No mesmo capítulo, verso 12, o autor mostra que eles estavam fracos, se enfraquecendo. Irmãos, pode ser esse o seu caso. Não é doutrinário, nem moral. Não são pecados explícitos, mas sim falta de forças, falta de coragem,
falta de ânimo, falta de fé. Talvez o problema seja o cansaço e o esgotamento. Deus está falando com vocês aqui. Prestem atenção, porque isso é palavra do Senhor. É mais difícil lutar contra uma armadilha, uma seta essa, que é velada, é sutil, e você não percebe. Você olha para você, não é um desvio moral, não é um desvio ético, você olha para você, é uma vida íntegra. Então você não consegue entender porque você ficou nesse estado, e Satanás tem investido aí, feito você diminuir o ritmo, andar numa marcha mais lenta, até você desistir. Será que não poderia se comparar do mesmo nível, o tão pecado, quanto desistir? Você viver no reino aquém do que o reino exige? Eu não saí do caminho, continuo no caminho. Eu me extraviei do caminho, mas estou num ritmo, ou estou abaixo, aquém do que o caminho exige, do que o reino exige. Ah, mas pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Estou no caminho, mas não estou andando de acordo com o caminho, no nível que o caminho exige, no ritmo do caminho. É tão pecado quanto. Porque essa é uma estratégia de Satanás. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares. E deixe um comentário aqui abaixo.